Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai examinar as propostas de mudança na legislação trabalhista brasileira. No ano em que o Brasil celebra os 70 anos da consolidação das leis trabalhistas, a CLT, e que também o Brasil é reconhecido como um país que está formalizando o trabalho, ao passo que muitos países no mundo têm havido a precarização do trabalho. Esse tema está na agenda política do Congresso Nacional. Há muitas propostas de mudanças e é em torno desse tema que nós faremos aqui uma reflexão. E o nosso convidado para isso é o Dr. Antônio Alves Filho, advogado trabalhista, a quem dou as boas-vindas e agradeço pela presença. Obrigado pela... Mas antes de nós entrarmos aqui nas reflexões do Dr. Antônio, nós vamos chamar um pequeno VT com as palavras do senador Armando Monteiro Filho, do PTB de Pernambuco. Vamos lá. Apesar dos grandes avanços da formalização nos últimos anos, o grupo dos que não contam com as proteções da CLT, esse grupo alcança ainda um contingente de 52 milhões de brasileiros, em uma força de trabalho de cerca de 100 milhões. Doutor Antônio, como o senador mesmo frisou, tem havido uma crescente formalização do trabalho no Brasil nos últimos anos, com carteira assinada, mas ao mesmo tempo tem uma expressiva prática da chamada terceirização ou outras modalidades em que não são formalizadas as maneiras de respeito e de integração à CLT. Como é que o senhor reflete sobre esse tema? Veja bem, na legislação brasileira, até por uma opção do legislador constituinte, a regra geral é que o trabalho seja o trabalho do empregado, o trabalho onde a carteira esteja assinada, onde existam direitos, respeito a direitos como férias, 13º, FGTS, repouso semanal remunerado, férias. Essa regra, ela às vezes, ela vem sendo atacada com a finalidade de reduzir custos. Isto não é bom, isso definitivamente não é bom. Não é bom por quê? Porque nós temos o legislador constituinte dizendo a direção é esta, nós temos a população que votou, que elegeu esses legisladores, sendo, desse ponto de vista, sendo prejudicada. Dizer que 52 milhões de trabalhadores estão à margem da lei não me diz muito. Por quê? Porque se existem 52 milhões de trabalhadores à margem da lei, o que a gente precisa fazer é melhorar o sistema de fiscalização. Tá? O crescimento da formalização, ele decorre do desenvolvimento econômico. Agora, nós não podemos precarizar a formalização, precarizar a relação de emprego, porque nós não conseguimos fiscalizá-la. O que nós temos que trabalhar é pelo respeito à lei e não desorganizar o pouco que já temos organizado. Mas nos últimos anos nós temos observado essa aparente contradição entre duas tendências, né? Cresce o trabalho por carteira assinada no Brasil, mas ao mesmo tempo o Estado se vê desaparelhado para fazer uma fiscalização mais efetiva. Como é que esse problema deveria ser encarado? O Estado deveria fortalecer os órgãos de fiscalização, as antigas delegacias regionais de trabalho, ou superintendências, promovendo concursos públicos, equipando essas superintendências para que todo empresário, todo empregador que não cumpre a legislação fosse obrigado a cumprir a lei. Basicamente isso, essa seria a forma. Nós temos que pensar no custo da regularização desses trabalhadores. O custo de um trabalhador, ele está sempre embutido no preço dos serviços que qualquer empresário venda. Tá? Então, o que nós temos que trabalhar é pela fiscalização desses contratos de trabalho. O que nós temos que combater são as formas de dissimular, de se desviar do contrato de trabalho. A contratação através de pessoa jurídica, a contratação através de
empresas terceirizadoras de mão de obra, que é um absurdo do ponto de vista da Organização Internacional do Trabalho, que importa na exploração do homem pelo homem, do trabalho do homem por um outro homem. E que, estatisticamente, está comprovado. A terceirização provoca prejuízos salariais, provoca prejuízos na continuidade da relação de emprego, nos contratos de trabalho, e só beneficia um grupo muito mínimo, o grupo de quem explora esse trabalho. Nós temos aqui o caso de Brasília, onde o Estado, os poderes públicos, são o maior contratador, né? Qual é a realidade da prática da terceirização feita pelo próprio Estado? No Distrito Federal, nós temos uma peculiaridade. Poder, capital da República, nós temos aproximadamente 80% dos trabalhadores terceirizados estão atuando no serviço público. Isso reflete uma coisa ruim. Em primeiro lugar, é a descaracterização das carreiras públicas, o preenchimento de inúmeros cargos, inúmeras funções dentro do serviço público através de pessoas que não prestaram concurso público. Portanto, há aí uma violação expressa a uma regra do artigo 37 da Constituição. Agora, o pior de tudo é que isso cria uma insegurança para os próprios trabalhadores, porque a legislação que temos hoje, a jurisprudência que temos hoje, ela acaba reduzindo os direitos desses trabalhadores. E como o empresário, a maior parte dos empresários não cumpre a lei, mas há uma boa parte que não cumpre a legislação. Então, algumas empresas, simplesmente após um grande contrato, desaparecem e os trabalhadores ficam sem receber seus créditos trabalhistas, sem receber seus direitos. Isso é extremamente ruim e isso contraria toda a legislação trabalhista que está consolidada na nossa CLT e no próprio artigo 7º da Constituição Federal. Há um elemento que eu gostaria de contar com a sua reflexão, que é, ao passo em que o Brasil vai expandindo o mercado de trabalho formal, nós encontramos hoje vários países, inclusive do chamado primeiro mundo, talvez o caso mais clamoroso seja o da Espanha, onde a perda de direitos laborais tem chamado a atenção, surpreendido e até mesmo assustado o mundo do trabalho. Que comentários o senhor pode fazer sobre isso? Veja bem, a Espanha, ela praticamente acabou com o contrato de trabalho por tempo indeterminado. Os contratos são sempre precários, são sempre terceirizados. E o que aconteceu lá? Fenômenos curiosos. Como o trabalhador, o jovem, ao completar uma idade onde ele vai para o mercado de trabalho, ele não consegue ter um emprego permanente que lhe permita ter acesso, por exemplo, a uma conta bancária, a um financiamento bancário, ocorrem duas coisas. Primeiro, ele não sai da casa dos pais dele, porque ele não tem como alugar um imóvel para si ou comprar um imóvel para si, já que nenhum banco financia dinheiro para quem não tem um emprego de longa duração. Com isso, a Espanha enfrentou uma crise muito curiosa. A perda de população, já que quem não saía da casa dos pais não casava, consequentemente não tinha filhos. Tá? E a outra grande crise foi na construção civil, porque se eu não tenho como comprar uma casa, não adianta alguém construir uma casa, ela não será vendida, um apartamento vai ficar lá, o prédio desocupado. Então, esse é um aspecto dramático. E algumas pessoas, com toda essa precarização, isso causa um drama social terrível. O desemprego quase como regra, uma das mais altas taxas de desemprego do mundo é a taxa experimentada pela Espanha nos últimos 5 anos. Especialmente da juventude. Especialmente da juventude, porque você não tem emprego permanente, você só tem emprego temporário. Nós temos empregos temporários no Brasil? Temos, a CLT prevê a contratação para serviços temporários, só que para situações temporárias. Tá? Claro. Não para contratar, desenvolvo meu negócio permanentemente e fico fazendo contratos temporários a cada 6 meses só para rodar as pessoas, só para ter a oportunidade de pagar um salário menor. Há um projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados atualmente e que tem provocado um intenso debate. Mais tarde ele será enviado ao Senado, que é o projeto 4330,
que exatamente cria outras figuras da chamada terceirização. O senhor que é um estudioso do tema, como é que o senhor encara esse projeto como agenda do debate político? Olha, esse projeto é uma tentativa de acabar com a legislação trabalhista que a gente já tem organizada e já vem organizando há 70 anos. Porque um dos primeiros e curiosos pontos dele é que ele coloca de forma expressa que a legislação do Código Civil é aplicada àqueles contratos terceirizados. Isso já é uma tentativa clara de descaracterizar o que está na CLT e o que está na Constituição Federal, no sentido de garantias como o FGTS, férias, 13º. Podem dizer, não, mas no Código Civil tem lá o respeito à finalidade social do contrato. Todo contrato tem uma finalidade social. Então, e a legislação do Código Civil, quando não incompatível com os direitos trabalhistas, ela pode ser aplicada de forma complementar, de forma subsidiária. Então, não haveria necessidade de se escrever isso, porque isso já está escrito na CLT. O artigo 8º da CLT prevê a aplicação de outros regulamentos quando não houver regulamento similar na CLT. Mas se nós já temos o contrato de trabalho tão bem definido na CLT, tão bem protegido na Constituição Federal, por que então começar a importar princípios do direito civil para dentro do contrato de trabalho? Eu só consigo vislumbrar a clara tentativa de solapar as garantias que estão na CLT e na Constituição. O curioso é que, ao passo em que em muitos países o índice de desemprego tem se avolumado, no Brasil ele tem se reduzido e o Brasil, por opções econômicas ou de política econômica que tem feito, tem conseguido de alguma maneira resistir de alguma forma ou ser menos afetado por uma crise que já está assambarcando os grandes países do sistema capitalista internacional. Nesse caso, a sua repercussão sobre o mercado de trabalho também tem sido menos daninha, já que há indicadores de que no Brasil estamos quase próximo de uma espécie de pleno emprego. Como é que o senhor comenta isso? Pois é, isso torna mais ilógico o PL 4330, porque o nosso emprego, o nível de emprego no Brasil, ele está sustentado em cima do desenvolvimento econômico. Se ele está sustentado em cima do desenvolvimento econômico, por que razão eu devo precarizar ou reduzir as condições que permitem a integração desses trabalhadores à economia, à sociedade de uma forma mais digna? Não tem muita lógica. E na prática, quando se lê o que está no PL 4330, o que se constata basicamente é que ele quer facilitar, quer criar todas as facilidades para a contratação com o mínimo possível de responsabilidade para quem está contratando, para quem está vendendo o serviço de outrem. No caso europeu, os países são muito mais afetados por essa crise econômica. Uma das repercussões que se registram é aquela em relação a uma xenofobia aos trabalhadores que chegam de outros continentes, sobretudo africanos e latino-americanos ou asiáticos também. No caso brasileiro, estamos em plena aplicação das políticas econômicas, inclusive, mas não só econômicas, para estimular a integração latino-americana. O senhor imagina que algum tipo de tendência de reação no mercado de trabalho se poderia registrar hostil à chegada de outros trabalhadores ou, ao contrário, facilitando esse processo integrativo mais na base de princípios da solidariedade trabalhista? O ideal é que nós temos, enquanto país, nós temos uma proposta de integração com o mercado na América do Sul. O Mercosul não pretende só a integração só da economia, tem a integração da sociedade, do ser humano como um todo. O que pressupõe também no mercado de trabalho, né? Como um todo, o mercado de trabalho, da com legislação. certeza. Exato. Então nós temos que caminhar para adequar
a nossa legislação de forma que atenda a toda a comunidade. Mas nós não podemos caminhar nesse sentido, nós não podemos buscar o padrão de legislação de países asiáticos que não respeitam garantias mínimas previstas na nossa legislação e nem as recomendações da Organização Internacional do Trabalho. Nós temos que evoluir. Essa forma de buscar reduzir as garantias sociais dos trabalhadores caminha na direção oposta ao interesse da integração dos trabalhadores ao desenvolvimento econômico e social. Ora, por outras razões, nós temos recebido aqui profissionais, né, qualificados, que são, por exemplo, 70 mil engenheiros trabalham no Brasil hoje, estrangeiros. Em relação aos médicos, houve todo um forte debate, os médicos estrangeiros que estão chegando, mas não houve em relação aos engenheiros, 70 mil que já trabalham aqui no Brasil, talvez pela natureza econômica da sua função. Que critérios o senhor acha que devem ser adotados para não apenas preservar aquilo que o Brasil precisa importar em termos de mão de obra qualificada para necessário atendimento das necessidades da população brasileira, mas também para que não haja prejuízo ao mercado de trabalho nacional? O exemplo dos engenheiros é um caso interessante. E isso reflete um pouco desse desenvolvimento econômico ao qual nós já nos referimos aqui. O que a gente precisa fazer é que as coisas ocorram de forma equilibrada. Não adianta eu trazer milhares de profissionais de outra área prejudicando os trabalhadores aqui, os nossos trabalhadores. Por que no caso dos engenheiros isso não foi tão sentido? Primeiro que nós temos uma formação de engenheiros em número muito menor que a de médicos. Nós efetivamente tínhamos carências nessa área. No caso dos médicos, o que a gente tem é uma má distribuição. Tá? Nós temos deficiências? Temos, mas não tão aguda quanto a do que ocorreu com os engenheiros. Agora, o que temos que verificar é o interesse da sociedade como um todo. Nós não podemos importar profissionais para reduzir as bases, as garantias dos que aqui estão. Nós não podemos trazer um profissional de classe B do ponto de vista econômico apenas para diminuir as condições dos trabalhadores que estão aqui no Brasil. Acho que nós temos que fazer a importação desses profissionais visando atender a economia, visando atender o mercado, visando que é uma prática comum a população, como ocorre em todo mundo. O Brasil hoje é um grande imã de profissionais de diversas áreas. Eu tenho conhecidos que estavam trabalhando na Indonésia, agora trabalham no interior de São Paulo. Tá? Eu estive o ano passado na Espanha e converso muito quando viajo com os locais e conheci um cidadão que era peruano, casado com uma brasileira, que dizia: não dá mais para viver aqui, nós estamos indo para o Brasil. Tá? Então hoje... Os descendentes japoneses também que estão voltando do Japão para cá. Né? Nós exportamos descendentes japoneses para o Japão durante muito tempo e eles estão retornando. Por quê? Porque a economia estabilizou, porque nós temos condição de... E temos como absorver isso. E isso o que preciso é apenas verificar o interesse da sociedade e do mercado. Nós já temos regulamentação suficiente para isso e capaz de impedir que haja uma depredação, um ingresso predatório do nosso mercado de trabalho. Só nos resta, então, agradecer ao doutor Antônio Alves Filho pelas explicações, pelas reflexões que nos trouxe. Muito obrigado, as portas estarão sempre abertas aqui no programa Cidadania. E agradecer também a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram nos enviar suas impressões, suas dicas, suas propostas ou suas críticas, olhe aí na tela um telefone que você pode usar. 0800 61 22 11. Ou se quiserem baixar esse programa para copiar e reprisar na sua casa, a forma de fazê-lo também está na sua telinha, é o www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência e até o próximo Cidadania. Tchau.